Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Letícia. Iniciando o primeiro bloco de notícias desta sexta-feira com a Folha de São Paulo, a primeira manchete sobre ataque à democracia. Comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro, diz ex-chefe da Aeronáutica. Depoimentos mostram como comandantes do Exército e FAB teriam sido contra a tentativa de golpe para impedir posse de Lula. STF forma maioria para absolver morador de rua preso pelos atos antidemocráticos que ocorreram no dia 8 de janeiro de 2023. Declaração do Imposto de Renda de 2024 já pode ser entregue, saiba como fazer. Energia limpa, o número de fábricas zumbis na China cresce devido à adoção de carros elétricos no país asiático. Eleição na Rússia tem cédula de papel e urna eletrônica, ao gosto do cliente e politicamente forte. Datafolha aponta Boulos que pode herdar mais votos de Tabata e Marina Helena, Ricardo Nunes de Kim. Transferência depende da confirmação da influência de Lula e do ex-presidente Bolsonaro nessa disputa à Prefeitura de São Paulo. Também temos que o governo Lula avalia Manteiga na presidência ou no conselho da Braskem, depois de revés na Vale. Mandados de 10 dos 11 conselheiros na firma petroquímica terminam no mês de abril. São Paulo e mais 4 estados entram em alerta vermelho devido ao calor. Espaço Itaú de Cinema Augusta é escolhido o melhor cinema de rua da capital paulista. O local reúne 5 salas e foca títulos premiados. Projeto da Agenda Verde de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, pode beneficiar o gás natural, combustível fóssil. O Superior Tribunal de Justiça não vê estupro em caso de menina de 12 anos de idade que engravidou de um homem de 20. Em forma de quilombo urbano, Casa Acotirenê promove ações sociais com mulheres de Brasília sobre os quilombos do país. Também temos que líder de gangues no Haiti volta a ameaçar políticos depois da renúncia do primeiro-ministro. Queda de altitude em voo da Latam pode ter sido causada por empurrão acidental em piloto. Dona de canil é condenada por maus tratos a mais de 140 cães que ficaram sem água e sem comida. Proprietária afirma que laudos do processo são imprestáveis e que não cometeu crime. Investigação sobre assassinato de Marielle vai para o Supremo Tribunal Federal por citar pessoa com foro especial. Caso é distribuído ao ministro Alexandre de Moraes e não há informação sobre quem foi mencionado. Sequestrador de ônibus exigiu presença da imprensa para se entregar, de acordo com os reféns. Justiça decretou prisão preventiva de Paulo Sérgio de Lima e o enviou para o presídio, esse sequestro que ocorreu no Rio de Janeiro. Agora, quais são as primeiras informações do Estadão, Oceli? Primeira manchete do Estadão é sobre política econômica. Mercado vê risco a investimento com intervencionismo de Lula. Os sinais emitidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do que pode adotar postura mais intervencionista na economia aumentam a incerteza para investimentos e podem dificultar um crescimento mais robusto do país, na opinião de analistas ouvido pelo Estadão. Essa política ficou evidente nos casos Petrobras e Vale do Rio Doce. Em 2023, a formação bruta de capital fixo, a medida da taxa de investimentos, recuou e correspondeu a 16,5% do PIB, um nível historicamente baixo e inferior ao de outras economias emergentes. O governo afirma que o Ibovespa teve valorização de 16,65% na atual gestão. Políticas como subsídios e gestão de obras e compras públicas, com incentivo ao conteúdo local, também são criticados.
O ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, afirma: o mundo inteiro já abandonou e a gente insiste. Eletrobras, privatizada, tem aumento de 21% no lucro em 2023. Companhia privatizada em 2022 teve ganho de 4,3 bilhões de reais no ano passado e diz que vai distribuir 1,2 bilhão de reais em dividendos aos acionistas. O Estadão dá um bom destaque nessa foto para uma exposição em São Paulo que homenageia a cantora Maria Bethânia. Todas as faces de uma artista singular. Ocupação Maria Bethânia é o nome da exposição, parte da cantora para falar da cultura nacional. Crime organizado. Estados Unidos bloqueiam bens de integrante do PCC acusado de lavar 1,2 bilhão de reais. Mesmo isolado em prisão federal no Ceará, Diego do Carmo, o Brahma, entrou na mira de autoridades americanas. Novo rumo, a apuração da morte da vereadora Marielle passa ao STF, o que indica suspeito com foro. Superior Tribunal de Justiça, o STJ, remeteu a investigação a outra instância, o que sugere foro privilegiado de autor do crime. Primeira biografia de um Papa. Em livro, Francisco expõe amor da juventude e diz que não renuncia ao papado. Obra detalha os momentos-chave dos 87 anos do pontífice. Ele nega ser comunista e defende o antecessor. O Starship de Elon Musk fez seu maior voo, mas não concluiu missão. No terceiro teste, o maior foguete que já foi ao espaço fez voo quase completo ao redor da Terra, mas explodiu a menos de 100 quilômetros da superfície. Na primeira página ainda é destaque, notas e informações, a coluna, uma balbúrdia desnecessária, e o Fernando Gabeira escreve sobre o enigma das pesquisas, e Eliane Cantanhede escreve sobre de culpas e culpados. Letícia. Agora, com as atualizações do jornal Globo, temos de principal manchete: para auxiliares, depoimento de ex-comandante do Exército é bomba e complica a defesa de Jair Bolsonaro. Anderson Torres e general Paulo Sérgio também são implicados pela Polícia Federal. Depoimento de Freire Gomes, a PF coloca pela primeira vez a digital de Bolsonaro em documentos golpistas. Ex-comandante do Exército falou por 7 horas no âmbito da investigação sobre os atos antidemocráticos. O ex-presidente será indiciado por fraude em carteira de vacinação, avaliam aliados. Também temos que a Meta vai desativar monitoramento. A Meta é a empresa que administra as redes sociais Facebook e Instagram. E há temor de apagão durante as eleições neste ano de 2024. Saiba o que pesou para o Supremo Tribunal Federal absolver morador de rua preso pelo 8 de janeiro. G20 no Brasil, Lula tentará a adesão de líderes mundiais à Aliança Global contra a Fome. Em Mossoró, aqui no estado vizinho do Rio Grande do Norte, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, diz que precisava dar incerta na região e que não falta problema na justiça para resolver esse problema da fuga de 2 presos da Penitenciária Federal do Rio Grande do Norte. A articulação de Bolsonaro, convite do Partido Liberal para Beto Richa, movimenta o quadro eleitoral em Curitiba. Desde 2018, com baixa de pelo menos 17 tucanos, o PSDB vive onda de adesões ao bolsonarismo.
Preços de alimentos sobem acima da inflação e afetam popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Negócios, crise na Petrobras e rodízio abrem disputa por vaga no conselho da estatal. E o governo federal libera R$1 bilhão em verba para ações na terra indígena Yanomami. Agora, quais são as manchetes do jornal cearense O Povo, Celi? Na versão impressa do Povo, ele destaca o lançamento ontem do programa federal Pé de Meia, ensino médio, poupança estudantil, beneficiará 185 mil alunos no Ceará. Outros destaques do jornal O Povo de hoje são: após 4 anos de Covid no Ceará, como estão os índices da doença hoje? Comoção marca enterro de homem morto em abordagem policial na praia de Iracema. Esporte. Classificado à terceira fase, Fortaleza já embolsou 5,4 milhões de reais na Copa Brasil. Tiroteios e carros incendiados. Residencial é alvo de ataques no bairro do Janguruçu. O nome desse residencial é José Euclides. Chuva no Ceará. Como foi o tempo na madrugada desta sexta-feira? Ex-comandante do Exército liga minuta do golpe encontrada com Torres a Bolsonaro. Sequestro de Dom Aloysio Loscheider. 30 anos depois, o que mudou no sistema penitenciário do Estado? Cemitério Parque Bom Jardim é condenado por mover restos mortais de mulher sem aviso prévio. Hoje, dia 15, é o dia de São Loguinho. Veja curiosidades sobre o santo. Oposição acusa gestão Sarto de vender terrenos a preço de banana. Prefeita interina de Limoeiro segue no cargo após nova licença do titular. Lutador impede assalto à loja no centro de Iguatu. Na área de esporte, Vini Júnior pede punição a novo ataque racista que sofreu na Espanha, quando foi chamado de chimpanzé. Programa sem censura homenageia Elis Regina com edição especial. Big Brother, conheça a versão dos Estados Unidos em que público não interfere no jogo. Letícia. Agora, com o jornal digital do Globo, temos que Bolsonaro apresentou hipóteses para golpe, diz ex-comandante do Exército. O general Freire Gomes relata que em 2 reuniões, o ex-presidente propôs usar GLO, estado de sítio e estado de defesa contra o resultado das eleições. A opinião do Globo destaca que a PEC das drogas traz retrocesso para a segurança. O texto do Senado incentiva o encarceramento que fornece mão de obra para facções nos presídios. Outro editorial da opinião do Globo fala que Lula enfrenta obstáculos para estender os negócios brasileiros na África. O presidente encontrou dificuldades para convencer líderes africanos a ampliar os espaços para o Brasil. Hipóteses à força, o ex-comandante do Exército diz à PF que Bolsonaro apresentou caminhos para dar o golpe. A matéria completa da manchete que está na capa do Globo. Sem Bivar, União Brasil espera atrair progressistas por federação. Percepção interna é que estabilidade da nova gestão pode facilitar composição com o partido de Ciro Nogueira, que também discute se unir ao Republicanos. Eleição para a presidência da Câmara e apoio ao governo Lula ainda pode atrapalhar essa negociação. Filiação de Bacelar evidencia corrida por apoio no Rio de Janeiro. O ato que marcou a entrada do presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio, no União, reuniu 5 pré-candidatos. Reabilitado de Seu reúne classe política em festa com 500 convidados. Com ministro e parlamentares, aniversário teve disputa por convites, fila e especulação sobre futuro político de petista. José Disseu é cumprimentado por Emar Nascimento do União.
um dos muitos políticos presentes nessa celebração. Convite do PL, a rixa altera quadro eleitoral de Curitiba. A articulação conduzida por Bolsonaro tira do páreo o pré-candidato do partido Paulo Martins e o PSDB tenta impedir a troca. Sobre também o Partido Tucano, que tem onda de adesões ao bolsonarismo desde 2018. Ao menos 17 pediram desfiliação para se alinhar ao ex-presidente desde sua campanha ao Palácio do Planalto. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro receberá homenagem no Municipal de São Paulo e a oposição reage. A ex-primeira-dama será agraciada com o título de cidadã paulistana. E sobre procura sem fim após 30 dias sem captura dos fugitivos de Mossoró, desânimo pesa na equipe. Esses 2 fugitivos que ainda não foram encontrados. Lewandowski, esta semana em Mossoró, após reunião com autoridades e agentes envolvidos na caçada aos fugitivos, diz que eles ainda estão no cerco do estado do Rio Grande do Norte. Agora, quais são as manchetes internas do jornal O Estadão, Oceli? Na coluna de Rosiane Kennedy, ela diz o seguinte: o velho Zé Disseu voltou à cena e é assediado para dar palpite sobre o Brasil. Foi uma festa de aniversário do Zé Disseu que ocorreu na noite da última quarta-feira. Os 2 editoriais do jornal Estadão, o primeiro, a balbúrdia desnecessária, diz o seguinte: não faz sentido o STF declarar inconstitucional a criminalização da maconha, nem o Congresso constitucionalizar a criminalização das drogas. Melhor seria deixar a Constituição fora disso, defende o Estadão. E o segundo editorial tem um título de vareio. Um mês após fugirem de presídio federal no Rio Grande do Norte, que deveria ser de segurança máxima, os 2 criminosos ligados ao Comando Vermelho seguem humilhando as forças de segurança do Estado. O primeiro artigo do Estadão é escrito pelo reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Não existe e nunca existiu tribunal racial na USP. E o segundo artigo, escrito pelo ex-deputado Fernando Gabeira, o enigma das pesquisas, ele diz que impressão do governo será dominantemente construída nas redes sociais, e como a supremacia de oposição, transformar o quadro depende muito também da luta no mundo virtual. O governador Tarcísio resiste à mudança para o Partido Liberal, que deve ocorrer depois das eleições. Em festa, Dirceu ensaia volta ao comando de decisões do Partido dos Trabalhadores. Investigação do assassinato da vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, vai para o STF. Divisão na esquerda motiva troca de partido. Líder democrata do Senado, nos Estados Unidos, pede renúncia do primeiro-ministro de Israel. Perto de ser o líder mais longevo desde a Revolução, Putin encerra campanha. Governo argentino racha e Milei sofre revés no Senado. Tesouro dos Estados Unidos bloqueia bens de integrante do PCC que lavou 1,2 bilhão de reais. Busca em Mossoró faz um mês e sobram problemas. Terceirizado da Enel é morto após cortar luz de academia. Na primeira biografia de um papa, o aviso: nada de renúncia.
Centroavantes definem no primeiro tempo e colocam Corinthians na terceira fase. Mercado vê risco para investimentos com postura intervencionista de Lula. Entidade critica ruído em comunicação da Petrobras com o mercado. Privatizada, Eletrobras registra aumento de 21% no lucro em 2023. E, por último, os Estados Unidos correm risco de ficar sem energia. Letícia. Essas foram as manchetes locais e nacionais da manhã chuvosa desta sexta-feira. Agora, Edson Silva. Muito bem, os professores da rede pública do estado do Ceará estão reunidos na manhã desta sexta-feira no Liceu do Ceará, um dos mais conhecidos colégios da rede pública do estado do Ceará, para discutirem questões de interesse da categoria, principalmente a salarial. Ontem, nós chamamos a atenção dos servidores para o calendário eleitoral que impede, a partir do dia 9 de abril, majoração salarial acima da inflação do ano anterior. O governo do estado do Ceará ainda não se manifestou oficialmente sobre os índices de majoração salarial de todos os servidores do estado, poderes legislativo, executivo e judiciário, prometendo anunciar o índice de majoração superior à inflação do ano passado, de aproximadamente 4,5%, no dia 2 de abril. Aliás, o deputado Renato Rosendo, quando fez esse anúncio de que o governo estadual ia comunicar aos servidores públicos que o Estado estaria disposto a majorar os seus salários com um índice superior, pouco superior à inflação do ano passado. O deputado Renato Rosendo disse o dia e até citou a hora do anúncio, dia 2 de abril, 9 horas da manhã. Bom, os servidores do Estado do Ceará têm sua data base em 1º de janeiro. O governador, se realmente anunciar essa majoração no dia 2 de abril, já estamos com 4 meses após a data. No ano passado, ele fez o anúncio próximo dessa mesma data, 2 de abril, mas anunciou que o aumento tinha efeito retroativo a partir de 1º de janeiro. É possível que ele faça o mesmo agora. A situação financeira do Estado, como já abordamos por diversas vezes neste espaço e no blog do Edson Silva, não é boa. Os servidores pedem um aumento próximo a 10%. O Estado não tem condições de atendê-los. E os professores têm, além desse índice de aumento, outras reivindicações, como a questão do piso salarial, a majoração que o governo federal dá com base no piso dos professores e ainda a necessidade, eles ainda esperam receber uma diferença da gratificação do Fundeb ainda de anos anteriores. Uma parte dessa gratificação foi paga no ano passado e o governo ainda está devendo a parte final. Portanto, esse movimento dos professores é significativo e tem sentido porque o governo anunciando essa majoração no dia 2 e ela não sendo aceita pelos servidores, a Assembleia, mesmo assim, terá que votar a proposta do governador, aprovar a proposta do governador, mesmo contrariando os interesses
dos servidores até o dia 8 de abril. Se o governo faz o anúncio no dia 2, a Assembleia vai ter apenas 5 dias para aprovar essa matéria, sob pena de nem essa majoração os servidores do Estado receberem no decorrer deste ano. Mas a pauta dos professores vai, como já disse, vai além da pauta dos servidores em geral. Por isso, a conclamação para o evento desta manhã, feita pelo presidente da APOC, que é a Associação dos Professores do Estado do Ceará, o senhor Anísio Melo. Olá, expediente do presidente direto do Palácio da Abolição para chamar você, acordar o governador que nós vamos parar. Dia 15 é o para geral, interior e capital, pela pauta local e nacional. É tudo ao mesmo tempo agora. Fizemos a grande bicicletada e agora o foco total é na nossa Assembleia Geral, sexta-feira, 10 horas da manhã, no Liceu, para pressionar o governo, que tem até sexta-feira, para dar uma resposta na mesa de negociação sobre nossas posições. Estamos cobrando as dívidas de 2023, de uma campanha onde nós fomos o único estado, professor Reginaldo, Odaí, Maurício, o único estado da federação que a categoria garantiu o piso repercutindo na carreira. Mas ficaram pendências, dívidas que nós queremos cobrar. Queremos nossas promoções, queremos a tabela mensal dos funcionários da educação, queremos uma pauta que derrote a deforma da Previdência. Por isso, estamos cobrando do governador o piso na carreira. E para isto, viemos ao Palácio da Abolição e fomos recebidos pelo secretário de Articulação Política, Valdemir Catanho, que amanhã novamente fará contato com o sindicato para que nós tenhamos uma posição do governo para a nossa Assembleia Geral. Com posição ou sem posição é paralisação. Então você vá para a rede social, pressione o governador, pressione a secretária de Educação, mas principalmente venha para a nossa Assembleia Geral. Pare a sua escola, mande seu vídeo, faça sua fala para nós fortalecermos uma luta que é nacional também, professor Maurício. Em defesa do piso, da carreira, do PNE, dos 10%, é luta local e nacional e nós vamos responder com a nossa grande paralisação, sexta-feira, no Liceu do Ceará, dia 15, para você, eu, Reginaldo, Odaí, Maurício, todas as mulheres e homens, servidores da educação, paralisar para mostrar que estamos vivos, que somos fortes e temos consciência que a negociação tem que avançar. E se ela não avançar, a educação vai parar. Grande abraço, comunicamos oficialmente ao governador da nossa paralisação, estamos seguindo todos os ritos e venha para cá, venha para a luta, venha para a paralisação geral, que a gente precisa continuar sempre unido e sempre forte. Grande abraço, valeu! Bom, esse pronunciamento do Anísio, forte, lembra pronunciamentos de anos anteriores, porque nos últimos 4, 5 anos ele ficou muito escondido. Andava cuidando de campanhas eleitorais dele próprio e não tinha muito espaço para enfrentar o governo do Estado. Chegou até a ser chamado de pelego, exatamente por conta da sua omissão. Agora ele está com um discurso forte. Se os professores vão paralisar ou não, resta esperarmos a próxima segunda-feira. Aliás, a questão salarial dos servidores do Estado, ontem foi tema abordado na Câmara Municipal de Fortaleza pelo vereador Lúcio Bruno. Ele fez um longo pronunciamento criticando a administração do governador Elmano de Freitas em vários setores, principalmente quanto à saúde e à educação. Vamos ouvi-lo. É maior. Então, nós temos as chacinas acontecendo, as violências se mantêm iguais, mas a sensação de segurança cresce. Então, nós temos que trabalhar para aumentar a sensação de segurança. Bom, eu assisti esse vídeo
várias vezes, para mim tentar entender o que é que o governador está querendo dizer. Para ser honesto, me desculpe, presidente, eu não entendi. Mas o que ficou claro é que o governador falou que existe uma sensação. E ele falou por várias vezes que o povo está tendo uma sensação. Primeiro, dizer ao governador Eumano de Freitas que ninguém governa com sensação. Ninguém governa com achismo. Quem governa com achismo acaba não governando. E é o que está acontecendo hoje. Nós temos que ver a realidade, governador. Vamos parar de achismo, que é só uma sensação. Não é uma sensação, governador. Ande no Estado, ande em Fortaleza e o povo vai lhe dizer que é a realidade. Está na hora de Vossa Excelência se agarrar com os problemas. Está na hora de Vossa Excelência ir para a rua. Está na hora de Vossa Excelência realmente resolver aquilo que Vossa Excelência se propôs a fazer na campanha. Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, vereador. Vou dar um exemplo aqui. Vereador, governador, a sensação que as filas de cirurgia não acabaram, não é uma sensação, não. É uma realidade. Embora Vossa Excelência tenha prometido que acabaria, zeraria a fila de cirurgias no estado do Ceará no primeiro ano, mas eu vou botar aqui como é que está, atualizado dia 1º de janeiro de 2024. Existem 55.495 pessoas ainda esperando uma cirurgia no estado do Ceará. Dizia o governador Eumano de Freitas que ia fazer a valorização dos funcionários públicos estaduais. Eu vou valorizar os funcionários públicos estaduais, os servidores públicos estaduais. Eu vou fazer uma pergunta. Anunciou o reajuste do servidor público estadual? Foi anunciado, vereadora Cláudia Gomes? Foi anunciado o reajuste do piso nacional, vereador doutor Vicente, dos professores da rede pública estadual? Não. O governador nem atendeu os servidores. Em muitos municípios teremos comícios fora de época. E o resultado dessa mobilização, lamentavelmente, não dará em nada, como não dará em nada esta CPI que está na Assembleia, que está em curso na Assembleia já há mais de um ano, porque ela foi instalada em fevereiro do ano passado. A Assembleia não tem competência para investigar os trabalhos da distribuidora de energia elétrica, porque energia elétrica, água e outros temas são afetos à legislação federal. O Estado não tem nenhuma ingerência sobre essa situação, distribuição de energia e outros setores. O Tribunal Regional Eleitoral Cearense está inaugurando hoje uma nova sede do Fórum Eleitoral da capital cearense, onde várias zonas eleitorais que atendem ao eleitorado de Fortaleza ficarão concentradas. O novo prédio fica no bairro Luciano Cavalcante, bem distante do centro da cidade de Fortaleza, onde funcionava o velho Fórum Desembargador Péricles Ribeiro, cujo prédio, por sinal, próximo ao edifício Dom Pedro, que está sendo demolido agora pela Prefeitura de Fortaleza, porque os proprietários do imóvel e o poder público se descuidaram da sua manutenção. O velho prédio do Fórum Desembargador Péricles Ribeiro está indo no mesmo caminho. As janelas do velho fórum já foram fechadas com um arremedo de paredes, né? Tiraram as portas, as janelas e botaram lá tijolos. Daqui mais uns poucos anos, quando ele começar a ser demolido, aí vão aparecer as mesmas figuras contrárias à demolição
do edifício Dom Pedro, protestando contra a demolição do velho fórum, conhecido pelos fortalezenses há várias décadas. Essas pessoas poderiam já estar fazendo alguma movimentação para não deixar que o prédio do velho Fórum Desembargador Péricles Ribeiro, é um prédio histórico, praticamente no centro de Fortaleza, próximo à praia de Iracema, tenha o mesmo fim do célebre edifício Dom Pedro. A propósito da Justiça Eleitoral, ontem, quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral examinou 2 recursos de processos oriundos do Ceará. Um relacionado ao ex-deputado estadual, delegado Cavalcante, e o outro relacionado à cassação de vereadores do município de Grangeiro, pelo fato de o Partido Republicanos não ter cumprido a cota de gênero, ou seja, ter apresentado candidaturas femininas para disputarem os 30% das vagas a elas reservadas. Os partidos, ou o Partido Republicanos, não apresentou o número suficiente de candidatas e as candidatas que foram apresentadas foram entendidas pela Justiça Eleitoral que só foram apresentadas para engabelar a Justiça Eleitoral. A notícia oficial que está no site do Tribunal Superior Eleitoral desde ontem, no final da manhã, porque a decisão sobre esses 2 temas ocorreu no fim da manhã de ontem. Diz a matéria do site do Tribunal Superior Eleitoral que, na sessão da quinta-feira, o tribunal iniciou o julgamento de possível caso de fraude à cota de gênero pelo Partido Republicanos na disputa aos cargos de vereador no município de Grangeiro, no Ceará, nas eleições municipais de 2020. Aliás, ontem eu destaquei aqui que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral ainda estão examinando os recursos nessa questão de gênero das eleições de 2020. Ele já tem recursos vários das eleições de 2022. 2020 foi eleição municipal, 2022, eleição estadual. E dentre esses recursos das eleições de 2022, tem o do Estado do Ceará, com relação a essa questão de gênero, pois o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará cassou o mandato de 4 deputados estaduais, porque o PL, o partido deles, tentou enganar a Justiça Eleitoral com a tal cota de gênero. O Tribunal Regional Eleitoral, no caso dos vereadores de Grangeiro, decidiu diferentemente do que decidiu com relação aos deputados estaduais. Tanto que o voto do relator lá no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Ramos Tavares, relator do caso, disse que o conjunto de provas delineadas pelo regional, no caso o Tribunal Regional Eleitoral, entre aspeia, harmoniza-se com os parâmetros definidos por este Tribunal Superior Eleitoral, pois foram constatadas votação zerada, ausência de prova de realização de atos de campanha, no caso das 2 candidatas, a ausência de movimentação financeira da candidata da Daula e apoio a outro candidato. A mera alegação de desistência tácita para o relator
na linha da jurisprudência do TSE, não é suficiente para comprová-la. Ademais, e muito além disso, se verifica pontualmente que não corroboram a alegação de, primeiro, mera afirmação das candidatas de que optaram por realizar campanha presencial sem que existam evidências de qualquer ato de campanha. Outro ponto exposto pelo ministro é referente à defesa de que a única mulher eleita para o cargo de vereador no município seria cassada. Aí aspeia. Essa alegação já foi analisada e rechaçada por este Tribunal Superior. Segundo o relator, a eleição de uma mulher não pode significar imunização ao contexto da fraude. O Tribunal Regional Eleitoral aceitou essa alegação dos candidatos a vereador do Republicanos aqui, do estado do Ceará, do município lá de Grangeiro, e inocentou-as. Não cassou o mandato delas, como fez com os mandatos dos deputados estaduais, inclusive 2 deputadas estaduais, a doutora Silvana Oliveira e a senhora Marta, que é a mulher do prefeito do Eusébio, na época, Acilon Gonçalves, na época, presidente estadual do PL. Mas vamos ouvir o que disse o ministro Floriano de Azevedo. Ministra Carmen, queria antecipar o voto, mas louvando aqui o voto do ministro André, sempre muito bem lançado, eu gostaria de, me comprometendo a trazer já na próxima semana, pedir vistas para analisar esse aspecto, ministro André, que já foi debatido no caso Belém do Pará, muito bem relatado pela ministra Carmen Lúcia, sobre o caso específico dessa matéria que nós estamos apreciando em função da circunstância de ter apenas uma vereadora. Então, senhor presidente, se for deferido, gostaria de pedir vistas com compromisso de trazer já de pronto na próxima semana. Bom, no caso do ex-deputado estadual, delegado Cavalcante, ao final do julgamento, que o tribunal o tornou inelegível por 8 anos, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o discurso criminoso, antidemocrático e golpista de Cavalcante é exatamente o tipo de mensagem que gerou o dia 8 de janeiro, marcado pela invasão e destruição das sedes dos 3 poderes. Entre aspas, essas pessoas se escondem ou tentam se esconder depois na imunidade parlamentar, enquanto aqueles que foram instigados por eles estão com penas de 12 a 17 anos. Aqui, como bem salientou o ministro Vistor, é o ministro que pediu vistas. O delegado Cavalcante, na época, no curso da eleição de 2022, ele era deputado estadual e fez um discurso, quando terminou, dizendo que poderia se ganhar, se não ganhasse o voto, ganharia na bala. Na verdade, um discurso maluco, como ele sempre demonstrou ser. E o tribunal, então, considerou inelegível para aquela eleição e o condenou a mais 8 anos de inelegibilidade. Ele não poderá ser candidato nas próximas eleições municipais ou estaduais. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, encerrando, mostrando que Fortaleza continua sendo banhada por uma forte chuva que já alagou vários bairros da capital cearense. Obrigado.